Quero convidar os amados a abrirem a Bíblia na Epístola de Paulo aos Filipenses. É a epístola sobre a qual nós temos pensado, temos refletido, temos sido ministrados da parte do próprio Deus. Filipenses capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 7. Filipenses 4, do verso 1 até o verso 7. Diz-nos assim o texto da palavra de Deus. Portanto, meus amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É a palavra do Senhor que nos diz. Gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta. Filipenses capítulo 4, nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 7, por muitas vezes durante esta exposição da Bíblia. Eu quero começar esta reflexão trazendo ao seu coração um texto de Paulo Roberto Gaefke. É um escritor muito mais recente do que aqueles que nós normalmente trazemos, mas ele escreve um texto muito bonito, muito profundo, e sobre o qual eu quero, à guisa de introdução, apresentá-lo a você. Marcas da vida, impressões, é este o título. Diz assim: não existe o esquecimento total. As pegadas impressas na alma são indestrutíveis. Cuida da imagem que você anda deixando por onde passa. Que lembrança anda gravando nas pessoas? Você é o símbolo da alegria, da bondade, da esperança? Ou vive amargurado e passa para todo mundo a dor, a revolta, o desespero e a falta de esperanças? Por onde você passa, você fala de realizações, de boas energias, tem sempre uma boa notícia, uma palavra amiga, um gesto de esperança, ou leva contigo a reclamação, a agonia, o gemido constante, os olhos sempre úmidos de lamentação? Onde você chega, as pessoas se aproximam para cumprimentar e querem te abraçar com festa? Ou se afastam com 1000 desculpas pela sua negatividade? Se alguém te der um espelho agora, seu rosto vai mostrar a alegria de quem tem a certeza da vitória, ou a tristeza de quem se acostumou com a dor e com a derrota? Seu rosto é a expressão de quem espera alguém ou alguma coisa para ser feliz, ou de quem já vive feliz com o que você tem? Marca a tua caminhada pela terra com marcas que nunca se apagam. Escreve com o coração tudo o que fizer. Assim, as dores serão passageiras, rápidas na tua vida.
Carrega em você a semente da alegria e distribua para todos que se aproximarem de você. Assim, nunca te faltarão amigos dispostos a dividir o peso da sua jornada. Conquiste amigos em todos os lugares por onde andar e conquistará um tesouro eterno que nenhum ouro poderá pagar. Que a sua marca de vida seja a alegria. Assim, deixarás para sempre uma lembrança suave de quem será amado para sempre. Eu acredito em você. Lindo, não é? Este é um texto não tão antigo como nós costumamos apresentar aos queridos. Este é um texto um pouco mais recente, mas neste texto encontramos orientações a respeito de deixar marcas, e que é inevitável que nós deixemos marcas na vida daqueles que conosco compartilham o caminho e a estrada. Essas marcas são inevitáveis, você as deixa em alguém. A pergunta é: quais são as marcas que temos deixado? Fiz questão e me controlei para não entrar no grupo do nosso conselho no dia de ontem, no grupo de WhatsApp do nosso conselho, porque ontem, dia 1º de agosto, foi o dia do oficial presbítero. E eu gostaria de dedicar esta palavra àqueles que são presbíteros, que compõem o nosso conselho, ou que estão em disponibilidade, mas também a você que é servo do Senhor. Eu enxergo os presbíteros, os líderes de uma igreja, como aquele que são obrigados, por essência e por ofício, a deixar marcas boas na vida das nossas ovelhas. Eu não posso acreditar que haja presbíteros que caminhem na jornada sem marcar, sem deixar uma impressão na vida de uma ovelha que seja uma má impressão. Nós somos chamados para isto. Mas também, da mesma forma, nós, cristãos, que não somos presbíteros, há aqueles que estão aqui e que são mais jovens, ou que são mais idosos e que não são presbíteros, ou que são diáconos, ou que têm uma outra função. Nós, como servos do Senhor, como embaixadores do reino de Deus, devemos deixar no outro, devemos imprimir no outro marcas, chancelas do Deus que habita em nós. E o texto que lemos já é o final desta linda carta. Para aqueles que ficam: pastor, quais são os versículos, qual é o versículo, ou quais são os versículos que nós precisamos memorizar nesta semana? Nesta semana nós vamos memorizar o verso 6 e o verso 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças, e o Deus da paz, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É este texto que nós vamos memorizar nesta semana. Este texto, então, é o início do capítulo 4, que é o último capítulo da epístola, que já são as palavras com gostinho de saudade do apóstolo Paulo. E ele, então, faz uma carinhosa despedida pastoral, quase com uma palavra paternal, estimulando a igreja de Filipos, uma igreja amada, a deixar marcas, a ter marcas na sua caminhada. Esta que foi uma igreja que desde o seu início marcou uma jornada muito próxima do apóstolo Paulo, não apenas por ocasião da plantação da igreja, dos milagres relatados lá em Atos 16, a conversão do carcereiro, a libertação da menina que vivia possessa e que era explorada, a conversão de Lídia. Além de tudo isso que marcou a jornada, que marcou a caminhada,
Esta igreja foi parceira do apóstolo Paulo, investindo financeiramente no seu ministério, cuidando dele, querendo saber notícias, levando a ele notícias. Uma igreja extremamente amada. E é interessante que o verso 1, olha aí para o verso 1, por favor. O apóstolo Paulo fala, portanto, que é uma conjunção conclusiva, dizendo, olha, a minha conversa com você está acabando por meio dessa carta. Portanto, meus irmãos, amados, muito saudosos, minha alegria e coroa. Eu queria pensar um pouquinho sobre esta palavra coroa. Porque a palavra coroa no grego, ela pode ser expressa por duas palavras. A palavra coroa pode ser expressa por duas palavras. Uma é a palavra diadema. A palavra diadema diz respeito à coroa dos príncipes, à coroa dos reis, aquele objeto que se colocava e que se coloca na cabeça dos reis, se chama em grego diadema. Mas não é esta palavra que o apóstolo Paulo usa aqui. A outra palavra para coroa é Stéfanos, que é a coroa daqueles que são atletas e vencem as suas competições. Quando o apóstolo Paulo chama aquela igreja, vocês são o meu Stéfano, a minha coroa, diz respeito ao seguinte, o apóstolo Paulo está dizendo para eles, da mesma forma como um atleta se esforça, se dedica, se entrega, e no final recebe com alegria o prêmio desse esforço. Olha que coisa linda, irmãos, que declaração de amor. O apóstolo Paulo fala para a igreja, vocês, igreja de Filipos, são meu Stéfanos. Vocês são o resultado do meu esforço, do meu pastoreio, do meu amor. Lindo, lindo. Posso dizer que a Catedral Presbiteriana, vocês são o meu Stéfanos. A igreja de Filipos, então, recebe considerações muito bonitas de um pai, de um pastor, já caminhando para o final da sua jornada, dizendo, filhos, vocês precisam apresentar marcas. Esta igreja estava sendo ameaçada por duas questões muito sérias. Primeira, a invasão de falsos mestres, com falsas doutrinas. E segundo, as divisões e facções. E diante desses perigos, o apóstolo Paulo fala para que eles se mantivessem firmes. Verso 1, permanecei deste modo firmes no Senhor. A palavra firmes, ou a expressão estar firmes, em grego é isteket. E o que isso significa? O que essa expressão significa? Esse estar firmes que o apóstolo Paulo colocou aqui é um termo militar que era falado para os soldados que estavam em guerra, dizendo o seguinte: o seu objetivo é um só, não se desvie dele enquanto você não lograr êxito nessa missão. Então o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Filipos, mantenha-se focado, mantenha-se firme naquilo para o qual você foi chamado. Mantenha-se firme. Mantenha-se firme nessa batalha chamada vida. E nesse ponto ele começa a falar de marcas dos servos do Senhor. E é exatamente isso, sobre isso que eu quero conversar com você nesta manhã. Marcas da firmeza no Senhor. Eu tenho certeza que se nós estivéssemos aqui com o auditório lotado e nós perguntássemos quem está firme no Senhor aqui, muitos dos irmãos, se não todos, levantariam as mãos. Louvado seja Deus por isso, por essa consciência de firmeza no Senhor. Mas estar firme no Senhor pressupõe algumas marcas. Assim como o Roberto Gaef, que falou no seu texto que nós marcamos as pessoas por onde quer que nós andemos. Assim como o apóstolo Paulo fala que a igreja de Filipos deveria apresentar marcas, nós, como servos do Senhor, firmes nele, precisamos expressar marcas. E eu quero que você mantenha sua Bíblia aberta. A primeira marca se encontra nos versos 2 e 3. Vamos ler? Versos 2 e 3. A palavra do Senhor diz assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique,
pensem cordialmente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente, com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. A primeira marca de alguém que é firme no Senhor, a primeira marca da firmeza no Senhor, é a harmonia. O apóstolo Paulo roga. É engraçado que no verso 1, quando ele fala da missão, ele dá imperativos, ele dá ordens, permanecei firmes. Mas quando ele vai tratar de relacionamento humano, ele roga, ele implora, ele pede. O apóstolo Paulo considera a desarmonia algo muito sério. O apóstolo Paulo considera que a desarmonia entre irmãos não é algo que pode ser deixado de lado, algo por cima do qual nós podemos passar. Não, o apóstolo Paulo fala: se vocês devem manter-se firmes no Senhor, se vocês querem ter essa marca de firmeza no Senhor, vocês têm que caminhar harmonicamente. E ele fala de duas irmãs de forma específica, Evódia e Sintique, que eram irmãs que ocupavam posição de liderança nessa igreja. Aqueles que têm dificuldade com irmãs, com mulheres na liderança. Evódia e Sintique eram líderes nesta igreja de Filipos também. E o que acontece é que estas duas irmãs, cooperadoras no Evangelho, no avanço do Evangelho, por num dado momento resolveram andar sem harmonia. E eu fico imaginando que as programações planejadas, executadas por Evódia, Sintique não ia. E o grupo de Sintique dizia: não vamos esperar a nossa própria programação. Eu imagino que quando Sintique planejava um recital, igual o que nós vamos ter na quarta-feira, o grupo da Evódia dizia: eu não vou, nós vamos só no nosso recital. Não é de hoje não, irmãos, que isso acontece. É interessante que Evódia e Sintique têm nomes muito bonitos. Evódia significa doce fragrância e Sintique significa boa sorte. Mas elas viviam em desarmonia, mesmo com nomes bonitos. Em vez de seguir o exemplo de Cristo, lá no capítulo 2, no verso 5, elas estavam copiando aqueles que trabalhavam por vanglória e por partidarismo. O que acontece, queridos, é que o desacordo entre essas irmãs representava uma ameaça à igreja. Nunca será um problema só de duas pessoas, esqueça isso. Ah, pastor, eu consigo vir para a igreja e adorar tranquilamente, eu só não falo com o irmão fulano. Mas isso é algo muito simples, é tranquilo, é sem problemas. Se nós temos a marca da firmeza em Deus, nós vamos caminhar harmonicamente com os nossos irmãos, não tem para onde correr, queridos. E é interessante que o apóstolo Paulo, no verso 3, pede auxílio a um companheiro. Ele não diz quem é, se é Timóteo, se é Epafrodito, ou se é algum outro líder da igreja de Filipos. Ele não diz quem é, mas ele pede auxílio a alguém. E aqui não vai nenhuma briga a respeito de vamos descobrir quem é este alguém, mas o que acontece é que existem desavenças, em razão da nossa pecaminosidade, em que nós não vamos dar conta sozinhos. E nós precisamos de alguém para nos auxiliar. Nós precisamos de um pastor, nós precisamos de um líder, nós precisamos de um presbítero, nós precisamos de um ancião, nós precisamos de um irmão na fé, nós precisamos de alguém para fazer essa mediação e dizer: ei, se vocês são marcados pela presença do Senhor, vocês precisam caminhar em harmonia. A igreja do Senhor é um corpo, queridos, é o que o apóstolo Paulo afirma na epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versos 4 e 5. Desarmonia na igreja é, é um contrassenso.
em razão da fraternidade que nós devemos marcar, com a qual nós devemos marcar a nossa vida. Capítulo 4, verso 1, diz que o apóstolo Paulo fala: portanto, meus irmãos. Desarmonia é uma evidência de que há uma incoerência na fraternidade cristã. O apóstolo Paulo fala que nós somos irmãos, e se somos irmãos, devemos caminhar bem, em harmonia, nos amando. Nós somos de um só rebanho, temos um só pastor, somos filhos de um mesmo pai, somos membros de um mesmo corpo. Não pode haver desarmonia dentro da igreja, queridos. Tem que haver perdão. Então é um contrassenso com relação ao senso de fraternidade, mas também é um contrassenso com relação à natureza da própria igreja. O verso 3 diz o seguinte: cujos nomes se encontram no livro da vida. Para um pouquinho. Desarmonia dentro da igreja é um contrassenso com relação à natureza da própria igreja. E eu vou explicar por quê. Porque o seu nome está no livro da vida. E o nome daquela pessoa que você resolveu virar o rostinho, se aquela é uma pessoa salva, ela também está com o nome no livro da vida. E se vai haver uma vida eterna, um na companhia do outro e ambos na companhia do Senhor, como é que não convivem bem aqui? É um contrassenso isso. A igreja que seremos no céu deve ensinar a igreja que somos na terra. Primeira marca, harmonia. Segunda marca, verso 4. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Uma outra marca da firmeza no Senhor é a alegria. O apóstolo Paulo fala sobre 3 características neste texto, 3 características da alegria. Em primeiro lugar, é que a alegria não é uma sugestão, a alegria não é uma opção, a alegria não é uma escolha, a alegria não é uma alternativa, a alegria é uma ordem de Deus. Se você não é alegre, você está em desobediência, você está pecando diante de Deus. Alegrai-vos no Senhor é um mandamento, queridos. A palavra do Senhor, em diversos momentos, nos fala a respeito de alegria. O Evangelho trouxe uma boa nova de grande alegria. O reino de Deus é alegria. Romanos 14, verso 17. O fruto do Espírito, em Gálatas 5, 22, é alegria. Meu irmão, o Evangelho trouxe boa nova de grande alegria, Lucas 2, 10. O reino de Deus é alegria, Romanos 14, 17. O fruto do Espírito Santo é alegria, Gálatas 5, 22. E a ordem de Deus é alegrai-vos. Então, meu irmão, dá o seu jeito, tem que se alegrar. Segunda lição de alegria é que a nossa alegria não se encontra fundamentada nas circunstâncias, porque o apóstolo Paulo diz no verso 4: alegrai-vos quando? Sempre. O apóstolo Paulo não está ensinando para a gente o seguinte: alegrai-vos quando der, alegrai-vos quando o dia for bom, alegrai-vos quando a notícia boa chegar. Não, a palavra do Senhor diz: alegrai-vos sempre. E na caminhada de vida aqui, nós vivemos um corolário de notícias ruins, de calamidades, de dores, as mais diversas, mas a nossa alegria não é circunstanciada por nada que os nossos olhos veem e por nada que as nossas mãos tocam. A alegria é uma ordenança, a alegria não é circunstanciada pelo ambiente e pelos fatos, mas o mais importante é que a nossa alegria está em Cristo Jesus. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Alegrai-vos em quem? No Senhor.
A nossa alegria é uma pessoa. A nossa alegria não é uma circunstância. A nossa alegria não é um resultado. A nossa alegria é um ser. E este ser se chama Jesus Cristo de Nazaré. A nossa alegria está viva. A nossa alegria ressurgiu dos mortos. A nossa alegria está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A nossa alegria é o Deus Criador de todas as coisas. Nós vivemos sobre Ele. Aleluia, louvado seja o seu nome. Terceira marca: harmonia, alegria, e o texto segue, verso 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. E eu quero pensar um pouco sobre a palavra moderação que está neste texto, a palavra empregada pelo apóstolo Paulo. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: você que é firme no Senhor não deve se desequilibrar por qualquer coisa. Você não pode ser uma pessoa explosiva, destemperada, uma pessoa incapaz de parar, refletir e agir de forma que a sua fé se evidencia nas suas relações. Sua moderação precisa refletir o caráter de Cristo, amado. Mas o que é mais lindo nesse texto é que a palavra moderação, que nós traduzimos já de uma forma muito bonita, no grego ela é muito mais profunda. A palavra grega é epieikes. Não existe uma palavra na língua portuguesa que traduza a profundidade desta. O que dá para a gente é falar moderação, mas na verdade a palavra epieikes é uma palavra muito mais profunda. Eu vou explicar para você o que é. Esta moderação no grego significa o seguinte: que você tem poder e está certo diante de um quadro, e você pode aplicar neste quadro, seja por ter o poder, seja por estar certo, você pode aplicar a lei, mas você resolve não aplicar a lei e atuar com misericórdia. É isto. Quer um exemplo disso? João capítulo 8. Quando a mulher adúltera é levada à presença do Senhor Jesus. Ali o Senhor expressou epieikes. Ali ele foi alguém moderado, no sentido grego. Ele poderia, quando todos os pecadores foram embora, abandonaram as suas pedras e saíram dali, ele poderia julgá-la, ele poderia apertá-la, ele poderia subjulgá-la. Até porque a lei permitia isto. Ele tinha poder para isso. Ele estava certo. Mas ele resolveu não aplicar a lei e aplicar a misericórdia. Ser uma pessoa moderada é ter o espírito pronto a abrir mão dos seus próprios direitos. É no lugar de aplicar a lei, amar. É no lugar de usar o regulamento, estender a mão. Paulo diz que devemos ser moderados porque perto está o Senhor. E mais uma vez quero pensar numa palavra específica. O advérbio perto no grego é gus. Significa perto com relação à localização e com relação ao tempo. Quando o apóstolo Paulo fala: olha, vocês têm que ser moderados, vocês têm que ser misericordiosos, porque perto está o Senhor, ele está aplicando dois sentidos. Porque perto de vocês está o Senhor está perto, e se agrada desse tipo de postura. O Senhor não quer que você seja um legalista, o Senhor não quer que você seja um impiedoso aplicador da lei. O Senhor te chamou para amar o outro e para oferecer misericórdia ao outro. E Deus, como está perto, o Senhor, como está perto, se alegra. Esta é o egus, é o perto geográfico, mas há também um perto temporal. Perto está o Senhor no sentido de Ele voltará. E quando Ele voltar, Ele vai se agradar de ver os seus filhos como homens e mulheres moderados. Quarto lugar, mais uma marca da firmeza no Senhor: oração. O verso 6, que é um daqueles que nós memorizamos, diz o seguinte:
Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações pela oração e pela súplica com ações de graças. A quarta marca é a oração. É interessante que, junto com a doença, o Senhor dá o antídoto. Não andeis ansiosos, faça a sua oração. E aqui eu não estou falando daquela ansiedade química, que há uma demanda de medicamentos. Não que a oração não possa resolver esta, não que Deus não possa operar um milagre neste caso, pode. Mas a ansiedade aqui é a solicitude pela vida. Não é a doença diagnosticada em razão de uma questão química do organismo. Não, é aquela preocupação para além da conta, como se Deus não fosse capaz de cuidar de você. E o Senhor está dizendo para nós, por meio do Paulo apóstolo, ora. E é interessante aqui, eu não sei se você já parou para pensar, mas esta ansiedade, solicitude pela vida, de preocupação, é como se o nosso problema fosse demasiadamente grande para o poder de Deus, ou demasiadamente pequeno para a paternidade de Deus. No entanto, nós devemos abrir o nosso coração para o Senhor em oração, queridos. Oração. Eu quero desafiar a minha igreja a orar mais. E o texto aqui é o seguinte: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Você percebeu que o apóstolo Paulo usa palavras diferentes para a mesma ação, que é oração? Em primeiro lugar, nós precisamos adorar a Deus enquanto nós oramos. Esta é a palavra que ele usa para oração, é uma palavra genérica para oração, diz respeito ao lugar de adoração. Então o apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você, quando você estiver ansioso, preocupado, angustiado, aflito, está com alguém enfermo, está com porta de emprego fechada, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Você vai se colocar de joelhos e vai dizer: Senhor, eu te adoro, porque tu és eterno, imutável, fiel, onipotente, onipresente, onisciente, porque tu és o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Tu és o Criador de todas as coisas. E quando você começa a adorar a Deus, dizendo a Ele o que Ele é, isto está sendo algo bonito, agradável ao coração de Deus, e está sendo terapêutico para você, porque você está ciente diante de quem você está neste momento de aflição. É por isso que o apóstolo Paulo usa um termo para adoração. O próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina a orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Adore a Deus. Está aflito agora? Está com o rosto, tem lágrimas rolando no rosto, está com o rosto banhado de lágrimas? Adora a Deus. Senhor, eu não estou vendo não, mas eu adoro ao Senhor porque o Senhor é fiel. Eu estou até me sentindo sozinho, Senhor, mas eu te louvo porque o Senhor é eterno. Eu te adoro porque mesmo me sentindo sozinho aqui, eu sei que o Senhor está vivo. Adore a Deus. Mas o apóstolo Paulo também nos ensina que nós devemos apresentar diante de Deus as nossas súplicas. As palavras são aitema, petição, e deese, súplica. A gente precisa adorar a Deus, reconhecer quem Ele é, mas também falar: Deus, está doendo aqui, está difícil para mim, essa carga está demasiadamente pesada, não consigo perdoar esta situação, não consigo passar por cima disto, não consigo estar focado no Senhor, não consigo ler a Bíblia, não consigo parar essa roda viva e ter um momento com o Senhor. Tem misericórdia de mim, faz isso em mim. Eu quero te desafiar a fazer isto. O próprio Senhor Jesus Cristo, em Mateus 7,7 diz: pedi e dar-se-vos-á.
Em Mateus 21, 22, o próprio Senhor Jesus diz: tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei. Vai pedir a Deus, adore a Deus, mas abra o coração, rasga o coração diante de Deus. O que está acontecendo agora aí? Existem situações que você já até abandonou, não já? Pode falar a verdade para o pastor aqui. Ah, pastor, eu já nem oro mais por isso, não. Isso aí não. Isso aí é pequeno demais. Isso aí é como se fosse pequeno demais para a paternidade de Deus, sabe? Ou, isso aqui é grande demais. Não, isso aqui eu vou conviver com isto mesmo. Como se fosse demasiadamente grande para o poder de Deus. Quero desafiar você a orar, crendo na paternidade e no poder do Senhor. Mas a palavra também diz que nós devemos orar com ações de graças. E a palavra grega é Eucaristia. É tendo o coração grato. É entendendo que à medida que nós agradecemos ao Senhor, a ansiedade, quando a gratidão chega por uma porta, a ansiedade tem que sair por outra. Quando nós olhamos para o passado e dizemos: Senhor, muito obrigado por todo esse tempo que essa igreja tem, de portas abertas, cuidando de gente, a cada pastor que teve aqui, eu te agradeço por todos eles. A ansiedade por ser pastor da primeira igreja do Brasil se esvai diante deste quadro de ação de graças. Eu tive a oportunidade de chegar aqui hoje cedo, e ministrado pelo Espírito Santo nesta palavra, eu fui lá para a antessala. Aqueles que são membros da igreja sabem, nós temos um lindo hall na antessala, uma galeria de fotos desde Simonton. E eu olhei para aqueles homens, todos eles, Simonton, Blackford, vou dar um pulo agora na história, Álvaro Reis, vou dar mais um outro pulo, Amantino, Guilhermino. Eu falei: Jesus, que responsabilidade. E nesse momento começou a vir ao meu coração um peso. E o Espírito Santo trouxe ao meu coração: lembra sobre o que você vai pregar? E eu comecei a chorar ali, agradecendo ao Senhor. Falei: Senhor, muito obrigado pela vida desses grandes homens. E da mesma forma como o Senhor foi com eles, o Senhor há de ser comigo. Adore a Deus. Abra o seu coração em súplicas e petições. E agradeça por tudo aquilo que você já tem. E caminhando para o fim, o verso 7 fala de uma outra marca. A quinta marca. De uma forma pedagógica, as duas primeiras terminam em ia, para você não esquecer: harmonia e alegria. E as duas outras terminam em ão: oração e gratidão. Oração e moderação, melhor dizendo. Harmonia, alegria, moderação e oração. Duas com ia e duas com ão. E a última é a paz. Verso 7 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Esta é a quinta marca daqueles que estão firmes no Senhor. O passo anterior é orar. E quando nós oramos e entregamos a Deus a nossa adoração, as nossas petições e a nossa ação de graça, nós somos inundados por uma paz que excede o entendimento. E olhar para esse versículo 7 nos orienta com relação a esta paz. Em primeiro lugar, ela é uma paz divina. E a paz de Deus. Ela não é a paz humana. Ela não é a paz da ausência de problemas. Ela não é a paz da ausência do Covid ou da quarentena. Ela não é a paz promovida por um governante. Ela não é uma paz desse mundo aqui. Ela é uma paz de Deus, promovida por Deus. O mundo não pode dar.
A paz de Deus, ela não pode ser produzida por um pensamento positivo, ela não pode ser produzida por uma ausência de conflito, ela não pode ser produzida por terapia. A paz de Deus é ultra contingencial, é para além das circunstâncias. É dessa paz que o apóstolo Paulo está falando. E é interessante que, como ela é a paz de Deus, ela foge à compreensão humana. É a paz de Deus que excede o entendimento. Meus irmãos, eu quero fazer uma menção muito amorosa. Muito amorosa. Ela não sabe disso. Quero fazer menção à irmã Irene. O nome já ajuda. A Irene, do grego. A irmã Irene se despediu do seu marido, nosso irmão Manuel, que está na presença do Senhor. E quando nós fomos lá levar uma palavra a esta família, na cerimônia da esperança cristã, é claro que a irmã Irene chorava. Óbvio. A saudade era grande. Afinal, eram 66 anos de casados e 3 de namoro. O irmão Manuel foi o primeiro namorado de irmã Irene. A irmã Irene foi a primeira namorada de irmão Manuel. Quase 70 anos de relação. É óbvio que o choro rola no rosto. Mas ela falava assim, pastorzinho, porque ela me chama de pastorzinho, e eu me sinto extremamente feliz com isso. Esse inho é afetivo. Pastorzinho, a saudade é grande, mas eu sei que o meu Manuel se encontra no Senhor. É dessa paz que o apóstolo Paulo fala e que o mundo não entende. É a essa paz que o apóstolo Paulo faz menção no verso 7. É exatamente esta paz que levou os mártires da igreja às fogueiras, às arenas. Como assim? Você vai morrer. Eu vou morrer, mas vou me encontrar com o meu Senhor. É desta paz, excede o entendimento. É por essa razão que o apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo, falando já a seu filho na fé, Timóteo, caminhando para a guilhotina, caminhando para a sua própria morte, ele diz, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora, a coroa da justiça me está guardada, eu estou em paz. E é uma paz que é um soldado a tomar conta de nós. Que é isso, pastor? Vamos ler o verso 7? Diz assim, ó. E a paz de Deus, que excede o entendimento, qual é o verbo aí? Guardará. A palavra guardará, no grego, frourel, é empregada no militarismo. Esta palavra, este verbo, era empregado quando um soldado tinha que ficar a postos, tomando conta de um quartel ou de um acampamento. É assim que a paz de Deus trabalha em nosso coração. Ao seu redor, da parte de Deus, a sua paz, como que tomando conta de você, como que fazendo um cinturão protetivo diante deste caos em que está o mundo, você está em paz. A paz do Senhor vai montar guarda ao seu redor. Então, para nós lembrarmos quais são as marcas da firmeza no Senhor, são 2 com ia, 2 com ão e paz. Harmonia, alegria, moderação e oração e paz. E agora eu quero te perguntar, você está firme no Senhor? Porque se você está firme no Senhor, você vai expressar essas 5 características. No livro lá do Paulo Roberto Gaefke, ele diz o seguinte: não existe esquecimento total. As pegadas impressas na alma são
indestrutíveis. Eu falei que estava dedicando este sermão aos membros, aos crentes, mas de forma especial aos meus presbíteros, em razão do dia de ontem. Nós só podemos imprimir marcas no outro que são encontradas em nós. E a pergunta é: você tem sido alguém que caminha em harmonia com o seu irmão? Ou você é daqueles que acredita na mentira que é possível ter harmonia com Deus sem ter harmonia com o irmão? Porque a palavra de Deus não te dá esse respaldo. Se você não amar o seu irmão a quem você vê, você não pode amar a Deus a quem você não vê. Está faltando harmonia. Jesus fala que devemos orar pelos nossos inimigos. Está faltando alegria. Perdeu a razão de sorrir? Como se a sua alegria fosse uma alegria dessa vida aqui? Você perdeu a perspectiva de que a nossa alegria é a vida de Cristo e as suas promessas. Você perdeu a perspectiva de que a nossa alegria repousa na esperança da glória. O verso 4 diz: alegrai-vos no Senhor. Pode ser que você esteja sem moderação, esteja explodindo por qualquer coisa, apoiado na sua suposta sinceridade grosseira e estúpida, para falar o que te vem à mente. E você diz: não, eu sou sincero, meu jeito é esse mesmo, pastor. Se está te faltando moderação, se você tem facilidade de aplicar a lei, em vez de aplicar a misericórdia. Em Lucas 10 nós vemos a parábola do bom samaritano, e o Senhor pergunta: quem te parece ser o próximo? Se está faltando oração, o Senhor nos ensina a orar. Os discípulos pedem a Jesus: ensina-nos a orar. E se está faltando a paz, Isaías capítulo 9, verso 6 diz que nós servimos ao príncipe da paz. Eu quero orar com você. Esse é um momento nosso, de ministração pastoral da parte de Deus sobre a sua vida. E se você percebe que esta palavra falou ao seu coração, porque você tem sentido falta de harmonia, de alegria, de moderação, de oração ou de paz, eu quero que você se coloque de pé na sua casa, onde você está. Se coloca de pé. Nós vamos orar por você. Se coloca de pé aí e fala para Deus: Deus, está faltando paz. Eu estou angustiado com Covid, como se a minha paz tivesse circunstanciada por isso. Estou angustiado com a quarentena, não suporto mais isso. Deus, está faltando harmonia, não consigo perdoar meu pai, não consigo perdoar minha mãe, não consigo perdoar minha esposa, meu marido, não consigo perdoar o meu irmão da igreja. Se você tem diante de si agora um espelho e olha para o seu rosto e vê um rosto triste, amargurado, se está te faltando alegria, se coloca de pé. Se você tem explodido por qualquer coisa, se no lugar da misericórdia você tem colocado a lei, se no lugar do amor você tem evocado o regulamento, peça ao Senhor que controle os seus ímpetos e te faça amar mais. Se você tem orado pouco, e por meio desta palavra o Senhor falou a você que você deve adorar, abrir o coração em petições e com ações de graças, fale isso para Deus agora. Nós vamos orar ao Senhor. E eu gostaria de pedir de forma muito carinhosa, muito pastoral, muito amorosa, que os meus presbíteros ficassem de pé em casa aí onde estão. Muito carinhosamente, muito amorosamente.
Nós vamos rogar a Deus pela sua vida, meu irmão, em razão do dia do presbítero. Mas nós não queremos apenas comemorar o dia 1º de agosto como uma data do calendário. Nós queremos olhar para a vida dos nossos irmãos do conselho da igreja, aqueles que são presbíteros para o resto da vida, a despeito de não estarem na ativa, estarem em disponibilidade. A nossa oração por você é que você seja encontrado vivendo em harmonia, em alegria, em moderação, em oração e em paz. Feche os olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós clamamos pelos teus filhos que se encontram de pé nessa hora. Aqueles que se perceberam, Senhor, diante do Senhor, iluminados pela tua luz, Espírito Santo, e que se declaram, Senhor, num exercício de fé, firmes no Senhor, mas que não têm conseguido viver em harmonia. Pai, em nome de Jesus Cristo, repreendemos espíritos facciosos, de inimizade, de mágoa. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito, que é o Espírito da reconciliação, habite o coração e a mente. Nós já te louvamos, Senhor, pelas já muitas manifestações de reconciliação na tua casa. Aleluia! Nós glorificamos o teu nome, reconhecemos o teu agir entre nós. Mas te pedimos, Senhor, ainda há muito a ser feito. Então te peço, Senhor, em nome de Jesus, como pastor sobre os teus filhos, que haja amizade e harmonia na tua casa. Se há, Senhor, alguém depressivo, triste, amargurado, sem motivos para sorrir, tentando achar no mundo a alegria, Pai, em nome de Jesus eu te peço, que o Senhor se manifeste como motivo da alegria. Que o Senhor se manifeste, Senhor, com a tua vida, mostrando que a tua vida é o motivo da nossa alegria, que a tua morte e ressurreição são motivos para nós nos alegrarmos, que a tua vinda breve, Senhor, é motivo para nós nos alegrarmos. Senhor, em nome de Jesus, alegra o teu povo. E se tem faltado moderação, Senhor, se há muitas explosões por nada, se há falta de paciência e inquietação, se a cada momento eu quero me arvorar em me defender, defender as minhas causas, me colocar como o certo, Senhor, em nome de Jesus, quebranta o nosso coração, humilha-nos, Senhor, na tua presença. Se queremos fazer menção toda hora à lei e aplicar a lei duramente, Senhor, quebranta-nos e dá-nos humildade e moderação. Queremos abrir mão da lei e usar misericórdia com os nossos irmãos. Se há alguém aqui, Senhor, que precisa ser reavivado no que diz respeito a uma vida de oração, Senhor, em nome de Jesus, faz isso. Que haja palavras de adoração, que haja palavras de petição e que haja ações de graças por tudo que o Senhor nos tem dado. E que o Senhor nos cerque com a tua paz. De forma especial, nós queremos colocar os presbíteros da tua casa nesta condição, Senhor. Queremos uma história nova. Queremos algo novo da tua parte sobre a vida dos teus filhos. Que cada um dos presbíteros da tua igreja marquem, que cada um dos teus filhos marquem o coração daqueles que são ovelhas, e que o Senhor marque o coração de cada um deles com harmonia, com alegria, com moderação, com oração e com paz. E que isto aconteça, Senhor, para a glória do teu nome, para que no dia do nosso encontro nós possamos nos abraçar, Senhor, e receber do Senhor palavras como as que estão na tua palavra. Fostes fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Faz isso entre nós, Senhor. Que nós da liderança marquemos as ovelhas desta forma. Que as nossas ovelhas marquem o mundo desta forma. E que isto aconteça para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.